Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso RevitaCast, a tricologia em foco, onde a gente vai desvendar tudo aquilo que vai garantir a sua saúde capilar. E esse podcast está mais do que especial, porque ele vai navegar naquelas águas tão profundas que muitas vezes a gente deixa lá de segunda mão, mas que controla a nossa vida, as emoções e a nossa mente. E o que é que isso tem a ver com o cabelo? Várias patologias, como a tricolomania, não sei se você já ouviu falar, sabe às vezes aquele hábito que a gente fica se mexendo no cabelo e vai arrancando um fio daqui, um fio dali. Às vezes a gente começa a perceber uma rarefação, aquele buracozinho na cabeça que a gente chama de areata. E também a psoríase, que é aquela coisa quando a pele está revelando aquela emoção que está contida, mas que o nosso inconsciente, a nossa mente precisa extravasar. E para isso, hoje no nosso podcast, eu estou com um especialista, hipnoterapeuta, psicoterapeuta, alguém que mergulhou nessas águas profundas, primeiro auto-se curando, porque eu conheço a história de transformação que ela vivenciou. E a gente vai vivenciar tudo isso aqui nesse podcast. Você não pode perder. Segue comigo, assiste todo o canal, porque você vai aprender muita coisa hoje, inclusive a identificar sintomas que você pode estar vivenciando e que não está cuidando. Para isso, eu vou chamar a minha amiga, essa psicoterapeuta, hipnoterapeuta, que revelou muita coisa e que a gente acha que hipnose é uma coisa mística, mas hoje vai ser tudo revelado nesse podcast. Comigo aqui, doutora Keila Santos. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite, Cléia. Um prazer imenso estar aqui com você, falando desse assunto tão pertinente nos tempos atuais, que é a mente humana, que é a emoção, e a gente precisa realmente desmistificar a hipnose, a hipnoterapia, para que as pessoas busquem compreender melhor o que sentem e os sintomas, né? As pessoas buscam muito tratar os sintomas, mas existe uma causa, então vamos aí mergulhar nessas causas para que as pessoas tenham mais consciência. Agradeço pelo convite. E vamos lá levar informação para quem está assistindo. É isso aí. A honra é toda minha e do RevitaCast, porque assim, a gente, como a gente fala sempre, né? O cabelo, ele é um marcador biológico. Ele reflete o que há na nossa saúde. É como a gente tem um exame da microscopia despolarizada que a gente consegue ver, por exemplo, as emoções, a perca, o luto, né? Que tá lá na emoção que a gente acha, não olha, mas vai marcando no cabelo. Isso causa uma queda, uma psoríase, uma dermatite. É a emoção falando. Eu queria que você, né, como hipnoterapeuta, né, onde todo mundo nem conhecia o que era hipnose, você se agarrou aí. Mas antes da gente entrar nisso, vou voltar a essa pergunta, eu quero que você fale. Quem é, né? Eu falei que era hipnoterapeuta, psicoterapeuta, neurocientista, mas quem é Keila por trás, né? Essa mulher, essa mãe, eu queria que você falasse. O que é que move Keila? Quem é Keila diante de todos esses papéis? Eu sou Keila Santos, uma mulher de 48 anos, mãe, avó, apaixonada pela vida. Amo a vida, amo viver bem. Cuido do meu templo, do meu corpo, da minha mente, do meu espírito como algo muito precioso. E isso que eu desejo para as outras pessoas. Por isso que eu fui agarrada pela hipnoterapia. Eu não escolhi, na verdade, eu não escolhi ser hipnoterapeuta. A hipnoterapia me escolheu, né? Até mesmo eu busquei para tratar as minhas dores, busquei para ter uma qualidade de vida, mas me encantei, me apaixonei ao ponto de hoje respirar e viver para a hipnoterapia. É algo que eu acredito muito e é algo que eu defendo com unhas e dentes. Então, essa é Keila Santos, uma mulher que ama viver. Acho hoje que é o que me define. É a Keila Santos atual, né? Mas para você chegar a essa Keila Santos, você teve que romper algumas barreiras. A hipnose foi esse caminho que te fez romper essas barreiras? Eu acho que não há hipnose, porque primeiro a gente precisa desmistificar. A hipnose por si só ela não faz nada, é apenas um meio, ela não é resolutiva para nada. A hipnose ela é um estado natural da nossa mente, então ela não resolve nada, né? Foi uma caminhada de autoconhecimento, uma caminhada de busca por autoconhecimento, do qual a hipnoterapia me possibilitou ter essa virada de uma forma mais precisa, de uma forma mais eficaz. Eu fiz outros tipos de terapia por muitos anos na minha vida, né? Não só eu, mas eu acho que boa parte da humanidade tem histórias mal resolvidas, tem dores, tem lacunas, tem angústias que
que precisam ser resolvidas. E fiz muitos anos de terapia, mas na hipnoterapia foi aonde eu realmente juntei os cacos. Foi aonde eu tive um mergulho de autoconhecimento e autorresponsabilidade que me fez ter a vida que eu tenho hoje, que eu tenho muito orgulho de ter uma vida plena, uma vida realmente preenchida de mim mesma, né? Sem necessidades de buscar fora como era antes. É, assim, né? E quem acompanha toda a história, porque assim, tu já foi empresária, dona de clínica de estética, né? Já mudou vidas de outra forma. A gente se conheceu lá no Empretec, né? A gente tava repassando sua clínica e a gente teve uma conexão maravilhosa de amizade que perdura até hoje, né? Acho que já faz mais de 10 anos, hein? 7, uns 5 anos, né? Não, faz mais. Foi em 2016, eu acho, 2017. Vai fazer uns 10 anos já. É isso aí, ó, tá vendo? 10 anos. E eu acho que, assim, muito importante, porque, assim, você é uma pessoa que tem muita coragem, né? Muito determinismo, assim, no que você se propõe a fazer. No que eu acredito. No que você acredita, você vai lá e quando ninguém falava, né, de hipnoterapia, do que seria isso, você fez essa virada de chave, foi pra Maragogi e às vezes assim, sempre às vezes volta pra Caruaru hoje recomeçando, né? Não que assim, já faz um tempo, sim, né? Mas eu falo disso porque assim, a parte de mergulhar, né, nesse tratar das emoções, requer muito essa prática, né? Às vezes as pessoas começam, a deixa, mas assim, você sempre consegue reverter isso, né? E você faz isso na sua prática clínica, né? Sim. É porque, na verdade, as pessoas acham que viver é um estágio. E viver é um ato de autoconhecimento e de busca constante, até o último minuto. Então, não é apenas aquele estágio, eu estou naquela situação, eu vou fazer, tem muitas pessoas, eu vou fazer uma terapia, eu vou buscar tal coisa, mas por determinado tempo. Não, você vai ter que continuar evoluindo para o resto da sua vida. Porque nós, seres humanos, precisamos evoluir. Então, eu estou sempre em constância, né? Sempre buscando evoluir, sempre buscando conhecimento, sempre buscando autoconhecimento. Eu acredito que para lidar com as demandas que eu lido hoje, que não é coisas fáceis, não são coisas leves, eu preciso ter muito autoconhecimento. Então, parte primeiro de mim. Então, eu estou sempre nessa busca, sem falar que eu busco também conhecimento, estudos, sempre estou me especializando, tenho várias especializações, da qual me dá ferramentas para tratar o meu paciente, para ir nas dores mais profundas. Você vivencia, né, o que... eu conduzo ao ponto de vivenciar realmente. E assim, a gente sabe, eu queria que você explicasse, né, desmistificasse, né? Porque quando se fala hipnose, aí o pessoal já pensa como antigamente, né? Aquela pessoa que fazia nos palcos, aquele show que vai dominar a mente da pessoa, né? E não é nada disso, né? O que é, de fato, né? A hipnoterapia, como é que ela consegue acessar essas dores que estão reveladas nos sintomas, que é uma queda de cabelo, que é uma psoríase, né? Que é a fibromialgia, que é esse processo inflamatório, né? Que a gente, quando está na clínica, a gente analisa todo esse contexto, né? E até, por exemplo, quando a gente estava conversando, você falou, as baixas de vitaminas tá ligada as emoções. As emoções. Eu queria que você... Os neurotransmissores, explicasse um pouco mais disso, né? Como eu falei, a hipnose nada mais é do que um estado natural da nossa mente. Existe muito misticismo, muito preconceito com a hipnose. E a hipnose é algo, assim, incrível. É uma sensação incrível. Só que é natural. Tudo que você faz com foco e concentração, você está em estado de hipnose. Sim. Só que aí um hipnotista, ele pode te conduzir, pode te dar sugestões para você entrar nesse estado de uma forma mais profunda. Acontece essas hipnose de palco, acontece, aquilo ali é real. Aquilo ali acontece realmente, a hipnose de entretenimento, né? Mas não tem nenhum objetivo de terapia. Ali é entretenimento, a gente precisa saber dividir as coisas. Aquilo ali é um entretenimento, mas também a pessoa não perde a consciência. Mesmo numa hipnose de palco, onde a pessoa alucina alguma coisa ou come uma cebola achando que é uma maçã, ele não perdeu a consciência, ela apenas aceitou uma sugestão. Sim. Como por muitas vezes a gente tá lá rolando o feed do Instagram e a gente aceita várias sugestões que estão ali no automático.
Quem nunca, né, entrou num site de compras de produtos e foi lá e comprou e depois, meu Deus do céu, eu comprei. Ou senão eu botei no carrinho milhões de coisas que até não uso. Ou entra da febre do morango do amor, né? Ou a febre do morango do amor. Porque foi uma sugestão que boa parte aceitou e viralizou. Então, a gente é muito por manada. O ser humano, ele faz de tudo para fazer parte de um grupo. Sim. Nossa necessidade de ser aceito, então a gente faz de tudo para fazer parte de algum grupo, de um bando. Então, se a sugestão... seres coletivos, né? Porém únicos. Sim. Então, a gente aceita muitas sugestões. Então, a hipnose nada mais é do que um estado de total foco e concentração, do qual você aceita sugestões com mais facilidade. Então, a mente fica mais suscetível às sugestões. Em consultório, eu uso a hipnose para me facilitar a ir em encontro às memórias implícitas. Sim. Que são as memórias que ficaram registradas independente da nossa consciência. Então, a gente faz muita coisa no automático. Então, existem muitas dores, muitas lacunas, muitos aprendizados que faz a gente sofrer por uma vida, mas a gente não lembra. Ou quando a gente lembra, a gente acha que está superado. E a nossa mente não trabalha dessa forma. Então, a hipnose vai me ajudar a encontrar essas memórias implícitas. Mas não é a hipnose que resolve. O que resolve é a metodologia da qual eu uso a neurociência. Entendi. E assim, o que seria, por exemplo, você transformar, vamos supor, uma dor... Simplifica um exemplo, assim, que você pode usar, assim, de um paciente que você percebeu, assim, vamos supor, a gente tava falando da triclomania, né, que a gente até conversou. Sim. Que triclomania, gente, traduzindo em miúdos... né? Explique primeiro esse o que nome. é esse palavrão. E é assim, é aquele hábito involuntário que a gente tem, né, muitas vezes pode ser algo só de um pico de estresse, que é uma descarga emocional, mas tem pessoas que é tão a sério que, por exemplo, ela vai arrancando os fios de cabelo. Na verdade, é uma forma dela expressar uma emoção, né? Uma dor, na verdade, que ela nem percebe que está arrancando o cabelo. A gente só vem perceber quando ele já está praticamente careca. Você pegou uma criança, né? Eu já peguei casos, assim, de jovens, de adultos. E aquele hábito está assim, ó. É normal a gente passar a mão nos cabelos, é natural. Mas se a gente ficar 10, 20 vezes ao dia, já é um sintoma. É o teu corpo, a tua mente falando, é a fuga. Então, o ato de você fazer essa dor, que quando você arranca o cabelo, dói um pouquinho. É um prazer que seu corpo faz para ocultar, né, ou revelar aquela dor silenciada, que pode ser um trauma, uma perda. Então, aqui é muito emocional. Então, a gente precisa desse paciente, porque quando ele começa com esse arrancar contínuo, ele vai desenvolver uma calvície, uma areata. Muitas vezes pode não ter cura, porque é uma ruptura de remover, né? Então, assim, é uma coisa muito séria, gente, que às vezes as pessoas não são diagnosticadas, né? Precisa ser observado. Principalmente criança, que às vezes acha que é normal a criança arrancar. E ela não só arranca o cabelo. Essa é uma parte, é o início. A outra parte, ele começa a comer o cabelo. Né? Tem pessoas que tiveram que fazer cirurgias, porque assim, o cabelo é um dos elementos químicos do nosso corpo mais resistente. Ele é capaz, daquele que faz aqueles vídeos, de arrastar um carro. Se a gente, a força que tem aqui de queratina. Então, imagina, não é biodegradável. Tanto que, assim, né, as pessoas morrem assim, o cabelo ficou intacto. Não é que o cabelo vai crescer depois por cima, mas assim, ele já tá naquele processo ciclo. Então, ele é um elo único, né? Então, elas começam a comer o cabelo também. É um estágio mais avançado e acontece muitos e muitos casos, né? E aí, voltando para os crianças, assim, né? Essa situação, né, que é a revelação do inconsciente, que aí você falou que era já inconsciente, mas dessa aula, que é aquilo que a gente não olha, que vai conduzindo a nossa vida, que são os medos, os traumas. Como é que a gente trata isso, né? Como é que você ajuda essas pessoas que, como eu vi, que não se alimentava, aí fez uma sessão contigo, voltou a se alimentar. Não andava de ônibus, fez uma sessão com Keila, voltou a andar. Ou pacientes que estavam em crises, né? E se compartilha com a gente. A gente precisa entender que tudo isso é sintomas. A pessoa arrancar o cabelo, você falou, né, que não, porque era um prazer. Na verdade, é um sintoma. Sim. É um sintoma de algo que está não compreendido. É igual a pessoa que está... Quantas pessoas você acha que você deve conhecer alguém que às vezes está conversando aqui, a perna está aquilo ali é um sintoma. É um sintoma da mente pedindo para a pessoa se observar. Atenção. Atenção.
entende? A pessoa que fica na mesa, a pessoa que rói unha, né? E tem outros sintomas. O bruxismo é um sintoma. É um sintoma de um transtorno da ansiedade. É desencadeado pelo transtorno da ansiedade. E o transtorno da ansiedade, a gente precisa entender que não é problema do futuro. Não existe isso. A nossa mente não sabe o que é o futuro. Ela não sabe, ela precisa te proteger hoje. Então, tudo isso é uma estratégia de proteção. Sim. Aí você diz, é meio louco. A nossa mente é meio louca mesmo, ela não é lógica. Então, ela aprende as coisas e ela coloca em prática da forma que ela acha mais viável para nos proteger e nos manter vivos. Então, a nossa mente, a prioridade dela é a nossa sobrevivência. Se ela entender que uma dor que a pessoa sente, ela arrancando o cabelo, ela tá tirando o foco daquela dor, ela tá tirando o foco daquilo ali, ela vai repetir. Então, em algum momento ela aprendeu que aquele comportamento repetitivo tá aliviando algo, ela vai repetir, da pessoa ficar careca. Realmente. E a pessoa ficar careca. Fica. Eu atendi uma criança de 7 anos de idade que ela tava sem a metade do cabelo. Daqui para baixo, ela arrancou a parte daqui para baixo. Minha mãe me trouxe ela desesperada. Eu não atendo criança, porque criança não tem problema. Quem tem problema são os pais. Sim. Tanto fato que eu atendi os pais dessa menina e ela parou de arrancar o cabelo. Porque era um reflexo de uma família desestruturada. Isso. Alguma coisa estava acontecendo ali na família que quando a gente começou a entender, a menina só estava externando a dor, o vazio, alguma coisa que não estava alinhada. Então é justamente isso, a gente precisa entender que muitos dos nossos comportamentos é um sintoma de uma dor, de um problema, de um aprendizado que ficou mal resolvido. Por isso que a gente precisa ir lá nas memórias implícitas. Justamente, né? E a gente assim, é um reflexo, é um grito, né? Tudo que acontece no nosso grito corpo, de socorro. A dor, é um sintoma daquilo que não está resolvido. As alergias, as dores crônicas, a queda do cabelo. Então, por quantas vezes? Eu acredito que você deve atender muito lá na sua clínica. Quantas vezes pessoas que chegam, tratam a queda do cabelo e depois volta? Sim. Porque ela não tratou a causa. Quantas pessoas vai para um médico, um dermatologista, trata uma alergia, uma dermatite, usa remédios caríssimos, faz tratamentos tudinho, mas depois volta. Porque existe uma causa, e essa causa é emocional. Essa é a diferença de um trabalho integrativo, né? Quando você vê o ser como único, você sai das fórmulas prontas. Pronto, hoje mesmo teve um caso de um paciente que a gente ensina, como eu trabalho com a questão da ortomolecular, que é esse equilíbrio do corpo, e o corpo não existe sem a mente. Né? Não tem sem como o espírito. Dividir, Nós somos uma tríade. Você pode até fingir que não está vendo, mas os sintomas vão estar lá sempre latentes, né? Que aí existe uma situação, né? Que é de crise, né? Na relação entre ela, o esposo, enfim, e que a forma dela chamar a atenção para ter o carinho era mostrar sempre que o cabelo está caindo. Então ela se auto-sabotava. A gente passava suplementação, não tinha como, tudo que ela estava sendo feito e ela ainda continuar com aquela queda persistente. Aí foi quando se chamou, teve que chamar alguém, vamos olhar aqui um pouquinho, e aí revelou que era a forma dela chamar a atenção por carinho. Era dizer que estava doente, que o cabelo estava caindo e que não tinha cura. Então, pra você, aí eu quero dizer, né, o que é que a mente faz sobre isso, né? A mente mente? Não, a mente não mente, na verdade ela estava usando as estratégias para ter a atenção de quem era interessante para ela, entende? Então, não é que a mente minta, eu não concordo com Sim, que é uma expressão que se usa muito, né? Eu não concordo, eu também não concordo. Eu me aprofundo muito na neurociência, então hoje a gente tem resposta para tudo, não é mais filosófico. As pessoas ainda estão nessa era usar o filosófico, não é o filosófico, é ciência, porque nosso cérebro ele tem neurotransmissores, ele tem química, ele tem hormônios, então tudo isso é que faz o nosso ser funcionar. Sim. Então é ciência, não é filosófico. Então não tem esse negócio, a minha mente mente, não, a sua mente usa estratégias da qual ela aprendeu e entendeu que era viável e que tá te mantendo viva. Aí você vai ter que entender que estratégias são essas. Porque por muitas vezes o que acontece, Cléa? Eu atendo pessoas que vêm com casos feito esse. Eu atendo muita mulher que chega no meu consultório e diz assim, olha, eu entrei em depressão porque meu marido me deixou. Porque eu me separei porque ele me traiu. E não é. O problema não é o problema. Por muitas vezes, o primeiro abandono que aquela mulher sofreu foi lá do pai dela, ou da mãe.
Na infância. E ela já escolheu esse marido que a atraía, que não a respeitava, porque ela aprendeu que relacionamento era aquilo. Entende? Então a gente precisa, por isso que a hipnoterapia é tão sensacional e por isso que a hipnoterapia transforma vidas. E qual seria o papel nessa relação? Explica assim, né? Porque assim, para que quem tá ouvindo a gente dizer assim, eu quero passar por esse processo. Então, a hipnoterapia, ela vem para reeducar a mente. Sim. É realmente para pegar na mão e reeducar. É um processo de reeducação. Então, existe todo um trabalho que é feito para que a gente possa entender quais são essas causas. Eu não trabalho com sintomas, eu não trabalho com eventos, eu não trabalho com situações pontuais. Eu trabalho com emoções, eu trabalho com aprendizados. Sim. Então, o meu trabalho realmente é reeducar a mente e ir lá nas memórias implícitas. Eu não trabalho com a memória declarada. Quem trabalha com a memória declarada são os terapeutas convencionais, que é quando você chega lá e fala tudo que você lembra. Tudo que você passou, você lembrou, eu tô falando lá. Ajuda. Vai lhe ajudar a ter mais consciência. Sim. Mas as memórias implícitas é o que define os nossos comportamentos e as nossas sensações. Então, por isso que a hipnoterapia, ela vem trazer tantos resultados. Eu tenho resultados a partir da primeira sessão. Eu tenho pacientes de depressão profunda de mais de 15 anos, 20 anos e sair da depressão profunda, sair da dependência de medicamento. Eu tenho paciente de desmamar mais de 15 tipos de remédio. Então, porque a hipnoterapia, ela tem realmente esse papel de reeducar a mente. Então, não é só o que está acontecendo hoje, é todo um contexto. Eu trato o ser humano desde a barriga da mãe dele. Porque desde a barriga da nossa mãe a gente tem sistema nervoso. Que já capta, né, as informações. Que já capta as demandas emocionais. Então é sobre isso, né? É realmente um trabalho mais profundo. Durante assim, você já atendeu muitos pacientes, né? Enfim, mais de 6 mil. Né? Mais de 6 mil pacientes. Olha que assim, né? Vidas transformadas. Né? A primeira vida, e salvas. Né? Que te levou né? Que foi a questão do transtorno da ansiedade. Foi de Emily. Né? Foi a sua própria filha. Como foi isso, assim, essa quebra? Quando Emily teve o transtorno da ansiedade generalizada, ela tinha 13 anos de idade. Foi lá em 2016. Eu tinha a clínica, eu era empresária, tinha uma clínica de estética aqui em Caruaru, muito ocupada, muito envolvida com o trabalho. E minha filha começou a ter crises de transtorno da ansiedade. Naquela época não se falava, porque o transtorno da ansiedade veio à tona na pandemia. Sim. Até a pandemia não se falava em transtorno da ansiedade. Era passar mal, era alguma coisa assim. E ela, quando teve a primeira crise, que eu cheguei no hospital desesperada, porque ela desfalecia nas crises, um médico olhou para mim e disse: sua filha não tem nada, sua filha tem transtorno da ansiedade generalizada e leve ela para um psiquiatra. Porque o caso dela já está bem avançado e tem que ser medicamentoso. E daí eu me recusei. Eu não quis medicar minha filha, não sou de acordo. Eu acredito que tem condições que precisam ser medicadas, tem situações que precisam ser medicadas, mas demanda emocional, comportamento não é remédio que resolve. Quem tem que resolver é a pessoa ter consciência e a pessoa fazer o que precisa ser feito. E a terapia para poder ajudar essa condução. Então, eu não concordei, mesmo sendo leiga no assunto, porque eu não entendia nada de mente humana, nunca tinha passado por nada nem parecido, mas eu me recusei e comecei a buscar alternativas de tudo. Até de rezadeira eu fui, não vou mentir. Rezadeira, tudo que você imaginar, para a igreja, para o pastor, foi para encontro de jovens, que eu digo, não, aí tem que ir para a igreja também. E a menina só piorava, as crises cada vez pioravam mais, até que uma cliente minha me falou da hipnose. Ela me falou de um processo de terapêutico com hipnose, e eu super na hora topei, eu digo, eu não vou nem pensar duas vezes. Tu tá me dizendo, eu vou tentar. Tem algum risco? Não, então bora. Vamos embora. Vamos. E com uma sessão, minha filha ficou, até hoje, curada. Posso falar que ela ficou curada, porque até hoje ela já tá com 22 anos, então já vai fazer 9 anos, e ela não teve mais nenhuma crise. Nenhuma crise. Minha filha desfalecia de mobilizar o colégio. Eu lembro que na primeira crise dela, ela estudava ali na Adventista. E a clínica era ali perto, né? Então, eu estava até na Promec fazendo algumas compras para a clínica. Quando meu telefone tocou, olha, mãezinha, Emily passou mal e a gente tá levando ela para o hospital. Eu disse, não leva ela para o hospital. Eu tô aqui na Promec, eu vou pegar o carro agora e vou chegar aí. Me espere. O que foi que aconteceu? Ela bateu com a cabeça? O que foi? Não, ela estava brincando com as meninas, né? E ela simplesmente desmaiou.
Eu peguei o carro com tudo, saí voando. Quando eu chego, dobra a esquina assim que eu entro, que era ainda no antigo, que eu entro, ela tá desfalecida mesmo nos braços do diretor. Agora desfalecida, que ela tava assim, a boca roxa, o olho virando, os dedos roxos. E eu digo, ela infartou. Eu perdi minha filha. Foi uma das piores sensações da minha vida. Porque eu fui de lá até o hospital buzinando. Eu não sei como eu cheguei no hospital. Eu invadi o hospital com ela nos braços. E quando o médico olhou pra mim, disse, Sofia, não tem nada. Ela tem transtorno da ansiedade generalizada. E o que é isso, né? E eu, o que é isso? Eu morri, né? Eu digo, quando ele falou, vai ter que ir pro psiquiatra, eu digo, pronto, eu ainda sou daquele tempo que psiquiatra era pra doido. Hoje eu sei que não é, hoje eu sei que é pra quem realmente precisa e é importante. E precisa ser com consciência. Mas eu fiquei muito mal. E eu tava disposta a fazer tudo. Pra não ver minha filha mais naquela situação, eu tava disposta a fazer tudo. Eu tava disposta a levar pra onde fosse. Dissesse assim, eu nunca, não julgo quem vai, nunca fui pai de santo. Mas eu tava disposta até ir. Entende? Eu tava disposta a tudo. Tudo que eu tava. Foi daí que eu conheci e me apaixonei. Quando eu vi o resultado com a minha filha, eu disse, não, eu quero isso pra minha vida. E se transformou tua missão de vida? Que no começo não foi. No começo não era com a intenção. No começo era porque eu fiquei apaixonada. Eu digo, meu Deus, que é isso? Transformou minha filha, porque minha filha, porque o transtorno da ansiedade, ele começa muito sutil. As pessoas não, quando as pessoas vêm se atentar que estão com transtorno da ansiedade, que estão realmente com uma patologia, ela já está muito afundada. Ela já está num nível assim, horrível. E minha filha já estava. Ela estava se isolando. Ela passava mal, tinha diarreia, tinha uma coisa. E eu achava que era coisa da adolescência. Né? Coisa da adolescência. Muito ocupada com o trabalho. Eu trabalhava 16 horas por dia, 18 horas por dia. E eu nem observava, não vou mentir. Eu não observava. Por mais que a gente sempre teve uma ligação muito próxima. Mas isso é coisa da adolescência, né? A gente tem isso, é coisa da adolescência. E ela cada vez mais se isolando, se trancando no quarto, ficando muito irritada, muito chata. Não, é coisa da adolescência. E aí Passou até a mente dela dizer assim, socorro, olha pra mim porque eu não tô aguentando mais. Né? E ela não teve coragem de verbalizar. A mente teve que usar o corpo dela pra dizer assim, eu tô em sofrimento e eu preciso de ajuda. Então foi daí que veio despertar, né, de buscar ajuda. E graças a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias por ter me mostrado a hipnoterapia. E assim, confirma, né, o quanto a mente, ela vamos por orquestra, ela coordena a nossa vida, né, no sentido assim, de fazer, as unhas ficaram, a mão ficou roxa, o corpo desfaleceu. Sim. Imagine silenciosamente, quando a gente não tá olhando pra mente, que a gente não tem, assim, de buscar um profissional, né, o que é que ela vai fazer, né? Eu tomo tal suplemento, não funciona. Eu começo a ter, mas sou eu que não consigo ir, né? Eu não consigo fazer o tratamento que é preciso. E às vezes, assim, o não fazer é uma resposta do déficit que você não tá olhando, né? E o quanto existe muito estratégias que a mente tá usando, né? Tá usando. E às vezes você não vai ler o mapa correto. Aí você fica ou nos caminhos curtos, ou às vezes gerando uma culpa, que aí bloqueia, né? É porque a mente não é palpável, né? Não é palpável. A nossa mente, ela não é palpável. E como sempre existiu muito esse preconceito, esse misticismo, então as pessoas ainda subestimam muito. Sim. E as pessoas ainda têm muito, não é nem preconceito, e também um preconceito, mas as pessoas não validam essa dor porque ela não sangra. Infelizmente, é uma dor que não sangra. Eu queria que a depressão sangrasse, eu queria que o transtorno da ansiedade sangrasse, que as pessoas iriam dar mais valor, iriam olhar mais para o ser humano. Entende? E até dar valor ao meu trabalho, ao trabalho de muitos terapeutas. Que as pessoas não dão valor a algo tão essencial. Mas sabe por quê? Porque a depressão não sangra. Tem muita gente sangrando calado, sofrendo calado, e não pedem ajuda por medo. Por medo do julgamento. Por medo da pessoa dizer assim, é falta de Deus. Vai pra igreja, é frescura, é preguiça. Quantas pessoas chegam no meu consultório e dizem assim, doutor, eu tô cansada. Eu vou desistir. Eu vou tirar a minha vida porque ninguém valida a minha dor.
Mas quando é uma perna quebrada, quando é um câncer, todo mundo se compadece. Tá perdendo cabelo, isso é besteira. É besteira. Eu tenho psoríase, que é aquela, né, que vai descamando, que Sim. assim, a gente trata topicamente, mas o maior gatilho é o fator emocional. É emocional. E como é que a hipnoterapia, né, assim, o seu trabalho destrava esses gatilhos? Aí eu vou desmistificar também. Justamente. A ideia é essa, quebrar os paradigmas e revelar. Como eu tinha falado anteriormente, né, existe uma causa. Sim. O gatilho é o que vem à tona, mas o gatilho não é a causa. Entende? Não é o gatilho que provoca a psoríase ou a queda do cabelo. Não. O gatilho é o que vem à tona, mas existe uma dor já lá dentro. E como se percorre para descobrir esse caminho? Com a hipnoterapia. Aí vai ter que fazer. Porque cada caso é um caso. Eu não tenho como chegar e dizer assim... Não existe uma fórmula, né? Não existe um protocolo. Sim. Existe uma metodologia baseada na neurociência, da qual eu conduzo os meus pacientes a realmente encontrarem essa causa e reeducarem as suas mentes. Mas eu não posso chegar e dizer assim, olha, primeiro passo é esse, segundo é esse, terceiro é esse, porque você é uma, eu sou outra e outra pessoa é outra. Cada ser humano vai agir de uma forma, né? Eu tenho pacientes que chegam no meu consultório e choram do começo ao fim. Tem pacientes que não choram. Tem pacientes que batem, tem pacientes que gritam, tem pacientes que não fazem nada. Então, cada caso é um caso. Cada um vai resolver as suas demandas e os seus problemas do seu jeito. Entende? Então, a hipnoterapia, ela é muito eficaz por conta disso. Porque ela possibilita o ser humano a realmente ir de encontro à sua dor. Ele para de fugir. Sim. Ele para de fugir, ele vai e enfrenta, né? Eu postei um vídeo bem interessante essa semana que fala que a hipnoterapia, né, é juntar os cacos. É você se aceitar do jeito que é, sem o medo do julgamento, sem o medo da rejeição. Entendi. É como se vocês decodificassem, ajudassem a pessoa a decodificar, né? Essa dor, ou descrever, né? Porque às vezes assim, você sente uma raiva, vamos supor, né? A gente sabe que, por exemplo, um momento de pico de estresse, de raiva, você libera um cortisol que a gente passa 4 a 6 horas pra eliminar. E se concentra no cabelo, gente. Aí, às vezes, né? Por isso que o estresse... Os estudos apontam... Então, né? O estresse fica lá, porque vai comer a bainha que forma o fio. Existe todo esse controle. Mas muita gente, assim, tá ali e não extravasa. E aí, às vezes, vê alguns vídeos seus, né? Eu gosto muito da terapia. Aí o pessoal vai lá, bate um negocinho, quebra, né? Porque é canalizar a emoção da forma correta. Porque é outra coisa que a gente também precisa desmistificar. Não existe emoção ruim. Toda emoção é boa, minha gente. Bora parar com isso. Pelo amor de Deus. Sentir raiva é ruim. Não, sentir raiva é necessário. É aquela fuga e defesa, né? É a forma de você se proteger. Porra. Eita, falei. Mas a pessoa vai lá, pinta e borda contigo e tu vai ficar com cara de paisagem? Aí dentro de você se matar. Tá? Você tá se matando. Eu vou sair brigando com todo mundo. Não, mas você não pode engolir. Sim. Você não pode engolir. Quando você passa por um processo terapêutico do qual reeduca a mente, a gente começa a perceber as coisas de forma diferente. E aprende a lidar com certas situações de forma diferente. Então, a pessoa não deixa de sentir raiva, nem medo, nem tristeza, nem angústia, não. Ela não fica refém, né? Ela consegue gerir melhor. Ela consegue gerir melhor e perceber as coisas melhores. Eu tenho muitos pacientes que dizem assim, doutora, depois do processo, eu tô conseguindo compreender melhor o outro. Porque às vezes eu vejo algum comportamento de uma pessoa que antes me afetava e eu vejo isso, meu Deus, essa pessoa precisa de terapia. Ela não vai nem tirar minhas mais porque eu vejo que ela tem muita dor. Então a pessoa começa a identificar no outro o que ela passou um dia. Entende? Então justamente isso, é reeducar, é se reconhecer. Por isso que eu digo que é um processo de autoconhecimento, autorresponsabilidade e liberdade emocional. Outra misticismo, outra conversa de guru, conversa de coach que quer vender alguma coisa, é dizer que existe inteligência emocional. Não existe. Não tem como você ter inteligência emocional. Por quê? Emoção, ela é visceral. Emoção é igual ter dor de barriga. Você tem uma dor de barriga, é porque seu intestino está disfuncional, né? Existe uma desregulação aí. Uma desregulação. Quando você tem uma dor de barriga, você prende até impossível. um ponto. Até um
ponto. Vai chegar uma hora que se você não correr, você vai fazer na calça. A emoção é do mesmo jeito. Se sua mente estiver disfuncional, ela vai vir em qualquer lugar. E por muitas vezes vem da forma que não é correta. É isso que a gente faz. O meu trabalho é deixar o cérebro funcional. Sim. A maioria de nós, seres humanos, somos disfuncionais sobrevivendo. Porque a gente tem muitos registros, né? Da nossa carga genética, né? E registro da educação que teve, né? Da educação. Eu vejo, tem pessoas que chegam no meu consultório assim, doutora, mas a senhora faz uma regressão de vida passada? Aí eu pergunto à pessoa, eu digo, olha, vamos fazer uma coisa? Eu não faço, mas vamos entender a sua vida de agora. Me conte sobre a sua infância. A camarada teve uma vida desgraçada e não quer ter dor dessa vida, quer ainda buscar da vida passada. Eu não resolvi. Eu digo, meu filho, você com esse histórico aí, você com esse B.O., Kennedy, né? Ainda quer ir nas outras, bora resolver isso aqui, né? Vamos resolver de quando você tá na barriga de mamãe, que já sofreu, com papai, com mamãe, com irmão, com tio, com vó, vamos resolver isso aqui. Aí depois maioria desistem de buscar em outras vidas. Eu não tô falando de religião. Tô falando de espiritismo. Tô falando de pessoas que têm tanto sofrimento que acreditam que trouxe uma carga. Até isso pode ser uma fuga, né? Eu tô tão aqui que eu... Não, vamos pra lá porque não é aqui. É tanto desespero que eu preciso de uma resposta. Eu sinto um vazio, uma angústia tão grande, eu sinto um desespero tão grande que eu preciso de uma resposta. Aí eu vou procurar em vidas passadas, vou procurar na bebida, eu vou procurar na prostituição, eu vou procurar na pornografia, eu vou procurar uma resposta, vou procurar uma saída. Entende? É igual a tendência de tirar a vida. Sim. A tendência de tirar a vida é apenas a mente desesperada procurando uma saída. Porque não faz sentido. Se a prioridade da nossa mente é a nossa sobrevivência, não faz sentido ela querer tirar a própria vida. Mas é uma forma que a mente busca, que o ser humano busca para sair daquela dor. É fuga ou luta. Ou eu fujo ou eu luto. Eu já fugi para todos os lugares, já lutei com todo mundo, não tem mais jeito, eu vou acabar com tudo, porque eu já não suporto mais. Entende? Então, tudo é estratégica. Se a gente entender que a nossa mente é totalmente estrategista, e que a prioridade dela é a nossa sobrevivência, tudo vai fazer sentido. Porque a gente deixa de lutar contra ela, luta junto com ela, né? Com ela. A gente começa a enfrentar, olhar pra dentro. E os tratamentos começam a fluir, né? Tudo começa a fluir. Existe muito caso, gente, que assim, a queda capilar, existe a parte orgânica, mas assim, se não houver o acolhimento da psicoterapia, né, da hipnoterapia, de você se olhar pra dentro de si. Olhar pra dentro. Porque assim, a gente não tem como ser visto só com fragmentos, né? Cada parte do nosso corpo é um fragmento, ele tem um papel. E a gente sempre vai buscar sobreviver. Por exemplo, por que a queda, né? A capilar acontece. Porque nessa história de sobreviver, entre os elementos, os nutrientes que precisam estar no cabelo para ele ficar bonito, para ele ficar saudável. Então, aquele cabelo que está se quebrando também é uma sinalização emocional. Não é só os agentes externos. Claro, eles têm um papel, né? Sim. Mas, assim, por exemplo, é o corpo que vai priorizar os órgãos vitais que vão garantir a sobrevivência. Para o nosso corpo, o cabelo... A gente vive sem cabelo. A verdade é, a gente vive sem unha, né? A pele é o maior órgão. Então, quem é que sente muitas vezes aquela coceira, já é o corpo inflamado? Porque é o nosso corpo sinalizando, eu não estou bem, né? E aí, a gente às vezes vai olhar para isso, mas não vai buscar o auxílio por preconceito, por fraqueza, né? Então, assim, eu tenho uma pessoa próxima que, assim, ela teve uma crise emocional e travou. Né, uma profissional da área e tal, e no atestado ela não aceitou colocar o atestado que era, porque foi o psiquiatra que afastou do trabalho, e ela não aceitou colocar, só que ela também quebrou a perna. Veja como as coisas vão se encaixando, né? Então tem a queda, às vezes você tem um acidente que quebra a perna, já é um movimento, né, da mente. Que a gente provoca, né? É. Quando a gente não tá bem, a gente provoca. Justamente. Você pode ver uma pessoa que não tá bem, ela bate com o carro, ela briga com o marido, ela bate na quina das paredes. Tudo acontece comigo. Você não tá bem, você provoca as coisas. Não existe esse negócio do universo. Não existe acaso. Não existe acaso. Existe algo que não foi entendido. A energia... Não, minha filha, foi você mesmo. Assuma a sua responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade. E não tem coisa mais libertador, é dolorido. Mas a gente assume a responsabilidade. Sem a culpa. Porque existe aquela coisa que você se assume e fica... Não, é porque eu, não sei o quê. E
E outra coisa que a gente também tem que ter consciência, Cléia, é que nós, seres humanos, fomos conduzidos a vida toda, depois da modernidade, é claro, a olhar para fora, a ter, não a ser. Sim. Então, por exemplo, você lá lida com a saúde do cabelo. Sim. Mas eu tenho com certeza absoluta de 10 pessoas que precisam cuidar da saúde do cabelo, 9 vão pro salão para tratar a estética. Sim. Porque o salão é essencial. Sim. Não tô tirando o mérito do salão. Não, é importante. Mas o salão é estética, não é saúde. É. Entende? É feito eu, por exemplo, de 10 pessoas que precisam de terapia, que tem dores terríveis, 9, se tivesse 9,5, ia ser 9,5. Vão pro bar, vão pra praia, vão comprar roupa. Eu não posso pagar a terapia, mas tá lá no final de semana, né? Ninguém bebe. Pois é. Por quê? Porque nós fomos conduzidos a olhar pro ter, pra parecer, pra mostrar ser, mas não ser. Então, por isso que dói tanto olhar para dentro. Em todas as minhas palestras, eu sempre pergunto assim, quem tem o hábito de se olhar no espelho? Todo mundo, eu. Não fica ninguém sem dizer eu, porque todo mundo se olha no espelho, óbvio. Sim. Agora, quando eu pergunto assim, quem tem o hábito de olhar nos olhos? Às vezes, 1 ou 2 pessoas. Sim. Porque olhar nos olhos dói. Dói. Você olhar nos seus olhos, dói. Dói. E se você conhecer uma pessoa que tá com demandas emocionais, ela não vai conseguir olhar nos seus olhos. Não. E quando a gente olha, que é importante, faz parte da nossa terapêutica, né? Que a gente olha no olho, a pessoa, você sente o quanto, você tem que muitas vezes fugir e olhar pra baixo, porque a pessoa se sente quebrada, invadida. E é um processo até você construir, que deveria ser uma coisa tão natural. E é mal interpretada, né? Porque a gente que é mulher, que olha muito pro olho do... A pessoa já, né? Tem esse Mas é justamente porque a gente foi conduzida ao tempo. É estratégico também, de sobrevivência, fuga ou luta. Então, se tá doendo, eu tenho que estar fugindo. Sim. Eu tenho que estar sempre na defensiva. Mas a gente tem que criar esse hábito, sabe? De se preocupar mais pra dentro. Como eu estou me sentindo. Não o que eu quero mostrar pra alguém. O que eu quero mostrar pro outro. Não, eu tenho que estar bem. E é uma responsabilidade minha. É uma responsabilidade minha, não é responsabilidade dos outros. E muitas vezes as pessoas ficam esperando que o outro faça. Eu preciso que o outro me acolha. Mas se você não se acolhe? É assim, muitas vezes assim, eu fiz... Tem vários profissionais muito competentes, né? Não sou eu que resolve aquela questão capilar. Aí às vezes chega assim, foi porque eu fui pra fulano e ele não fez o tratamento. Aí eu pergunto, você realmente seguiu as diretrizes? Porque existe a máxima. Você fez sua parte? 80-20, né? Então assim, olha, 20% eu garanto... Dos meus 20 eu garanto 100% dos seus 80. A gente não dorme com você, a gente não acorda com você, não sabe o básico que você vai tomar água, se você vai buscar o ajuda emocional, porque se não você vai tem... fazer o que precisa ser feito. Precisa ser feito, né? Esse é o X da questão. Assim, não existe fórmula mágica, gente. Não é o produto tal, o produto Y. Não. O primeiro passo, eu acho, que é o autocuidado. Que é você olhar pra você, né? É assumir a responsabilidade da sua parte, né? Sim. Porque muitas pessoas querem um resultado. Sim. Mas não querem assumir a sua responsabilidade de fazer a sua parte. Fazer o que precisa ser feito, né? De você se reconhecer. Eu tenho a questão genética, mas eu também tenho as minhas atitudes. E o que é que eu tô fazendo com isso? Essa é a resposta, né? E não existe atalhos, né? Não. O ser humano, ele tá muito mal acostumado em viver em atalhos. De estar querendo buscar sempre o caminho mais perto. Resolver sempre da forma mais perto. Mas vai ter uma consequência. Hoje a gente tá vendo aí, né? A gente tá num mundo muito moderno, de muitos recursos. Isso é muito bom. Que coisa maravilhosa. A gente tá vivendo uma época maravilhosa. A gente sabe agradecer como tá bom esse mundo. Sim. Esse mundo tá muito bom. Mas as pessoas estão muito perdidas. As pessoas estão cada vez mais perdidas. Estão realmente sem saber lidar com toda essa facilidade. E estão se estragando. Não estão olhando no espelho, o básico, o simples. O simples, né? Estão aí vivendo pra canetinha, pra anabolizantes, porque eles precisam mostrar esse corpo perfeito. Mas e por dentro, como é que vai ser daqui a 5 anos? Você já parou pra pensar? Né? Por que essa necessidade de estar todo mundo magro? Por que essa necessidade de estar todo mundo com a mesma boca? Né? Por que essa necessidade de estar todo mundo agora bombado, né? Tem alguma coisa. Todo excesso esconde uma falta.
E a humanidade não tá parando para perceber isso. E às vezes eu fico parando assim, eu vou pra academia todo dia, às vezes eu tô lá na esteira e fico observando as pessoas, de meu Deus, como vai estar daqui a 10 anos? Como essas pessoas aí vão estar daqui a 10 anos? Porque aparentemente estão saudáveis. Mas quando você olha os comportamentos, não tem nada de saudável. E quando você olha, às vezes, o próprio corpo, se você observar, a maioria dessas pessoas, você vê, a maioria tá calvo. Se você, a demanda de pessoas calvas aumentou muito mais, Muito mais. Com várias deficiências. Aí você, mas eu faço tudo. Aí quando a gente olha, tem aquele gatilho que não é olhado, que são as emoções. E para suprir uma emoção, para suprir realmente esses aprendizados, esse vazio, essa lacuna, termina buscando alternativas. Sim. Entende? Eu tenho um corpo saudável, eu tenho um corpo, né? Tá legal meu corpo, mas aqui dentro. Entende? E é aqui que controla o corpo, né? E é aqui que controla o corpo. Né? A gente tem assim, e a gente tá maravilhosamente assim, acho que muita gente tá quebrando muito paradigma. Sim, foi bem revelador, né? Revelamos muito, né? Bem a revelador. tricologia que não é só colocar um produto no couro cabeludo, não é só tomar um suplemento, não é só exames físicos, a gente é um todo, né? Que faz parte de um coletivo. Que eu queria que você até complementasse, assim, quando você fala assim, tem gente que vai buscar a fuga no bar, e às vezes, né, ou na academia, todos os excessos. Né? Que aí a gente vai buscando aqueles similares, mas muitas vezes aqueles similares não são o que realça a nossa essência. Porque você tem que estar preenchido de si, né? Quando você vai buscar em artifícios, em fora o que falta dentro, só abre mais essa lacuna. É igual você ter um buraco e botar uma tampa em cima. Não quer dizer que preencheu o buraco. O buraco continua lá. E quando a gente mergulha em si, a gente começa a fazer escolhas tão mais libertatórias. Com né? certeza. Uma liberdade de você fazer aquilo, né, que você gosta. Que é o que é mais de libertador, é você fazer escolhas conscientes. Por você e pra você. Isso é egoísmo. Não, isso é amor próprio. Isso é amor próprio. Quando você faz escolhas conscientes, pensando em você, no seu bem-estar, você faz bem pra muita gente. Com certeza. Você não faz bem só pra você. Você ilumina, né? Você transborda. Você transborda. Porque aí você precisa realmente fazer uma caminhada muito profunda de autoconhecimento. É um mergulho em si, para que a pessoa possa se libertar e dizer assim, hoje eu escolho por mim. Eu encontro muitos pacientes meus. Hoje eu recebi uma mensagem belíssima, belíssima, que as lágrimas caíram dos olhos, de um paciente que eu atendi há 2 anos atrás, em 2023. A mãe dele me procurou, ele com 14 anos de idade. Ele tinha tentado contra a própria vida. Transtorno da ansiedade, depressão profunda e síndrome do pânico. E hoje ele mandou uma mensagem belíssima para mim, dizendo assim, tia, tô passando aqui para lhe agradecer. Acabei de assinar o meu primeiro contrato de trabalho e em janeiro de 2026 eu começo a trabalhar na Unimed. Olha pra isso. Chorou eu e chorou ele. Porque há 2 anos atrás um menino chegou no meu consultório e ele olhou pra mim e disse, eu não quero viver. Minha vida não tem sentido. Eu só tô aqui porque minha mãe me trouxe. E hoje, 2 anos depois, esse rapaz dizia assim, mandar ainda tia, que ele me chama de tia, tô passando para lhe agradecer, porque eu sou o que sou hoje, eu estou aqui hoje, graças aos seus cuidados. Então, isso para mim não tem dinheiro que compre. Isso para mim, e por isso que assim, eu vou morrer amando a hipnoterapia. Não desconheço algo tão sensacional. Sim. Porque eu me emociono. Porque são vidas transformadas. A minha foi transformada. E vidas salvas. Sim. Então, eu sou loucamente apaixonada e a emoção... Vai chorar junto. Quando fala dessa minha paixão, eu me emociono. Porque eu vejo uma pessoa chegando no meu consultório e outra saindo. Sim. Isso é notório. Isso não quando tem a gente, como. assim, tem que trazer lencinho, viu? Mas é bom que a gente ri, a gente chora. Eu acho assim, uma frase que me move. É real, né? Que me move muito assim, quando diz assim, quando o seu trabalho muda algo na vida de alguém, faz todo sentido, tudo que você passa. Você tá no caminho certo, né? Você tá no caminho certo, né? Tá no caminho Ontem, certo. assim, né? Compartilhando, tricotando, assim, a gente falando sobre um paciente que eu atendo, que até fez o podcast aqui, que foi Mércia. Quando eu vi o resultado dela, né? Alguém que estava lutando contra o câncer. E que
que a gente não é só a doença, é a autoestima. É a autoestima, É você sim. ter força, né? Que Pra nós mulheres, né, nossa moldura. é a coroa que a gente nunca tira, né? E quando eu vi o resultado dela, assim, ontem eu atendi, né? Em menos de 3 meses, ela achava que não tinha cabelo, ela já não se via. Ela não tinha coragem de dizer pra filha que estava com a doença, porque o cabelo era importante pra filha. E ele cresceu totalmente. Então, assim, você saber que você contribuiu na sua insignificância, nos seus desafios, você contribuiu para que aquela vida tivesse melhor. Sim. Né? Então, a gente não pode minimizar a dor de ninguém. Tem pessoas que estão calvos, que não saem de casa, que não namoram, que se sentem menos porque não tem cabelo. Então, para o nosso corpo, ele não tem papel. Mas é a nossa autoestima, né? E sem a autoestima, gente, a gente não trabalha. A gente quer morrer. Né? Porque a autoestima já tá dizendo, né? É se autoestimar. Se você não se estima, nada vai pra frente. E quantas decisões muitas vezes acontecem por a gente não baixa estima. Sim. Né? Muitos traumas, muitas feridas que a gente causa na vida dos outros, né? Então, gente, é isso. A saúde capilar, né? A nossa saúde... Não é só sobre o cabelo. Né? Não é só sobre cabelo. Não é sobre é cabelo. O corpo falando, né? É a pele falando. E a gente precisa buscar profissionais sérios que possam nos ajudar a mapear ou dar voz certa às nossas emoções. Exatamente. E nada melhor do que realmente um tratamento multidisciplinar. Sim. Né? Porque não existe só, não, é só fazer isso. Não. Não é só tomar uma canetinha, não é só fazer isso, não. Você é um ser único, mas coletivo de várias partezinhas, né? É feito a hipnoterapia. A hipnoterapia, ela é sensacional, ela transforma e salva vidas. Mas tem pacientes meus que eu digo assim, eu trato muito compulsão alimentar. E quando eu trato a compulsão alimentar, eu digo, agora você vai ter que ir para um nutricionista e você vai ter que ir para um personal. Não é porque a gente tratou a emoção que te mantinha nessa compulsão que você agora vai perder peso e vai ficar... Existe um dano causado, né? Existe a patologia, existe um dano causado. Isso. Existem hábitos que vão precisar de outros profissionais para mudar. Sim. Né? Então, não é apenas uma coisa. É um conjunto de coisas. Por exemplo, quando eu trato alguém que tem questão capilar, eu trato as emoções, mas ela vai ter que reaver aquele dano que foi causado com um profissional. Sim. Que não sou eu. Que não sou eu. Meu papel é tratar das emoções. O resto eu posso até direcionar, mas não sou eu. Então, a gente tem que ter essa consciência que a gente, por mais que o meu trabalho é sensacional, eu sei que tem e direciono meus pacientes sempre para outros profissionais que podem acelerar esse processo. Justamente. Até porque, assim, a emoção, os neurotransmissores mandam as informações que vão bloqueando. Você tirou esse bloqueio, esse trauma, né? Mas ele gerou um dano. Ele gerou um dano, e como é que vai resolver esse dano, né? Então, por isso que a gente precisa desse conjunto, todo profissional que existe, né? A medicina, né? As terapias, é o dedo de Deus agindo. Então, cabe a gente fazer a escolha de procurar onde vem o trabalho, né? E muitas vezes, quando você tá tão quebrado, assim, a gente não tem a força de fazer essa procura. E aí, o primeiro que deveria ser o tratamento emocional. Psicoterapeuta, é o que... As pessoas... Quando a gente deixa pra depois. Eu vou tratar a sua queda, mas eu preciso que você vá... A pessoa diz, não, então eu não vou tratar. Não, tem pessoas que chegam a mim e dizem assim, doutor, eu já tentei de tudo. Eu já procurei tudo, eu já fiz de tudo. Tudo que a senhora imaginar eu já fiz. Já fui pra todos os médicos, já fiz todos os tratamentos, já fiz tudo. Aí me falaram da senhora, é a minha última alternativa. Mas ela já vinha num processo de 20 anos procurando... Tudo. Rezadeira, macumbeira, ginecologista, tudo. Aí, o último, quando ela já tá lá no porão do fundo do poço, eita, eu vou olhar para as minhas emoções, porque eu acho que foi aquele trauma que eu passei na infância. Entende? Mas aí é o caminho inverso. Ela já mastigou tanto. Se ela tivesse tratado das emoções antes, ela teria sofrido menos. Então, gente, vamos encurtar o caminho da forma certa? Vamos fazer olhar o caminho certo. Vamos olhar para as emoções, vamos olhar para si, vamos viver. Incomoda, né? Vamos viver o autocuidado. E, às vezes, o autocuidado é fazer aquela escolha difícil, que é olhar para aquilo que está lá escurinho, que a gente não olha, que é a nossa mente. É parar de fugir. E de ter vergonha, e de ter preconceito, né? E para encerrar, que papo maravilhoso. Acho que a gente contribuiu com a missão, né? De desvendar a hipnose, a tricologia, que é esse conjunto de práticas que remove a autoestima. E a gente não consegue fazer isso sem olhar você de forma integrativa. Doutora Keila, muito obrigado. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para aquelas pessoas, assim, que você foi exemplo disso. Você teve a coragem de olhar para dentro de si,
de romper padrões, né? Ser mulher, as pessoas sabem, né? Tem a Se crença reinventar, religiosa, né? tem a Isso, crença religiosa, você reinventou, porque para muitas pessoas assim, né? Evangélicas, que da religiosidade vê a hipnoterapia como se fosse uma coisa mística, Pecado. uma coisa, um pecado, e você não, você fez isso, né? Você é exemplo do exemplo. É uma coisa que até eu disse hoje na câmera, não adianta a gente prescrever ou dizer e não vivenciar. Ah, não, Né? eu Foi o que Jesus vivencio mais mesmo. vive, porque ele é atemporal, porque Aham. ele foi exemplo, né? Exatamente. E aí eu queria que você deixasse essa mensagem final pra gente, pra o nosso, né, tá ouvindo a gente, e é com você agora. Eu que agradeço pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui desmistificando, falando sobre a mente humana, que é algo que eu sou apaixonada. Quero lhe parabenizar pelo projeto, pela sua missão muito linda de cuidar também da mente, porque querendo ou não, você cuida da autoestima, você está cuidando da mente. Então, parabéns mesmo, que Deus lhe abençoe imensamente obrigada. nos seus projetos. E eu quero falar para quem está aqui nos assistindo, olhe para dentro. A saída é dentro. Não existe uma saída para fora. Então, vamos parar de buscar a saída das nossas dores lá fora. É aqui dentro. Então, cuide de você. Se olhe nos olhos. E se estiver incomodando, busque ajuda. Só você pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso por você. Por muitas vezes, a gente passa uma vida esperando que os outros façam o que depende só de você, da gente. Então, faça a sua parte, que eu tenho certeza que você vai ter uma vida extraordinária. É isso aí, gente. Obrigada, Cléa. Gratidão a todos. Gratidão aos nossos patrocinadores, né? A Selecta que está com a gente, apoiando essa ideia, né? De trazer conhecimento. A Terapure, né? E a todos esses patrocinadores que estão conosco fazendo acontecer o nosso RevitaCast. Obrigada a todos e um sábado maravilhoso.